Achava que isso era cuidado. Achava que isso era o máximo que você poderia receber. Mas não era. Era apenas medo. Medo de olhar para dentro. Medo de perceber que você estava se afastando de si mesmo para se aproximar de alguém que nunca realmente esteve com você. Quando você aprende a ficar sozinho, você nunca mais aceita migalhas. Porque antes, quando você tinha medo da solidão, aceitar pouco parecia melhor do que não ter nada. Você se dobrava, se moldava, se diminuía só para manter alguém perto, só para não encarar o silêncio, só para não lidar com o peso de estar consigo mesmo. E naquela época, você achava que isso era amor. Não é só uma frase, é uma decisão. A solitude se torna sagrada. O silêncio se torna cura. O tempo consigo se torna renascimento. E quando alguém chega, você não pede que te complete. Você pede que te acompanhe. Quando alguém fica, não é porque você implorou. É porque existe conexão verdadeira. O medo da solidão é o que faz as pessoas se apegar ao que dói. É o que faz alguém insistir em relações vazias, diálogos rasos, conexões frias. É o que faz você aceitar metade de presença, metade de respeito, metade de carinho, metade de amor. Então, se isso faz sentido para você, se você sente que está passando por esse processo silencioso de voltar para si, escreva nos comentários. Porque quando você não conhece o próprio valor, qualquer coisa parece suficiente. Você se contenta, você aguenta, você espera que um dia melhore, mas não melhora. Porque aquilo não foi construído a partir de verdade. Foi construído a partir do seu medo de ficar consigo mesmo. Eu mereço o que é inteiro. Deixe seu like se esse vídeo te trouxe clareza. Se inscreva para continuar caminhando com mais consciência e verdade. E compartilhe isso com alguém que ainda está aceitando menos do que merece. Mas há um momento que chega para todos. Um momento de ruptura. Um instante silencioso onde a alma diz: chega. Não é dramático. Não é explosivo. Não é um grito. É um sussurro. Você se torna inteiro. E inteiros só se relacionam com inteiros. Que você se escolha, hoje e sempre. Mas é forte o suficiente para mover tudo por dentro. É nesse instante que você percebe: a solidão nunca foi o problema. O problema era o que você dizia para si mesmo quando estava sozinho. O problema era como você se tratava quando ninguém mais estava ali. Você não tinha medo da solidão. Você tinha medo de se encontrar. E quando isso muda, tudo muda. Você começa a perceber que você não precisa de alguém para se sentir vivo. Você não precisa de mensagens constantes para se sentir lembrado. Você não precisa de validação externa para se sentir valioso. Você começa a construir algo que ninguém pode tirar de você, a sua própria presença. Você começa a gostar de si, a respeitar a sua própria quietude, a encontrar paz onde antes havia ansiedade. Ficar sozinho não significa ausência. Não significa vazio. Não significa abandono. Ficar sozinho é presença. Presença consigo mesmo. É olhar para dentro sem fugir. É reconhecer suas dores, suas feridas, seus medos, suas carências, suas ilusões. E ao invés de se tratar com dureza, oferecer gentileza. Quando você aprende a ficar sozinho, a sua companhia deixa de ser um lugar que te assusta e se torna um lugar que te acolhe. E é aí que tudo muda nos relacionamentos. Porque antes, você se aproximava dos outros por necessidade. Agora, você se aproxima por escolha. Antes, você ficava porque tinha medo de ir. Agora, você fica apenas se fizer sentido. Antes, você aceitava migalhas porque achava que era o suficiente. Agora, você só aceita o que é inteiro, o que é verdadeiro, o que é recíproco. As migalhas perdem o sabor. Você não precisa preencher nenhum silêncio com distrações. Você não precisa procurar consolo em pessoas que não sabem cuidar nem de si mesmas. Você não precisa mendigar presença. Você não precisa insistir onde não existe reciprocidade. Você só precisa se escolher. Isso é maturidade emocional. Isso é amor próprio na sua forma mais silenciosa e poderosa. Você passa a sentir com mais clareza quando alguém está te oferecendo pouco. Não porque a pessoa não pode oferecer mais, mas porque ela simplesmente não quer. Você percebe intenções, atitudes, energias.
Você começa a enxergar o que está por trás das palavras. E quando você percebe, você não força, você não insiste, você não implora. Você apenas se retira, em silêncio, em paz. Você percebe que amar alguém não significa se perder no outro. Amar não é se anular, não é ceder sempre, não é carregar relacionamentos sozinha. Amar é troca, é equilíbrio, é presença. E alguém que realmente ama não te oferece migalhas, te oferece tempo, atenção, cuidado, verdade. Não porque você exigiu, mas porque é natural. Porque existe vontade, não obrigação. Quando você aprende a ficar sozinho, você se torna seletivo. E ser seletivo não é arrogância. Ser seletivo é respeito. Respeito pela sua energia. Respeito pelo seu coração. Respeito pela sua paz. E talvez agora você esteja exatamente nesse processo. Talvez você esteja percebendo que certas relações já não servem mais. Que certas conversas já não te alimentam. Que certas presenças já não te aquecem. Que certas conexões já se romperam por dentro, mesmo que ainda exista contato. E dói. Dói perceber que algo que você sustentou por tanto tempo estava construído sobre um vazio. Mas existe algo mais forte do que a dor. A verdade. Porque quando a verdade chega, ela liberta. Ela pode ser dura, mas ela limpa. Ela abre espaço. Ela permite recomeço. E talvez esse seja o momento da sua vida onde você para de correr atrás de quem não te vê. Onde você para de se desesperar por atenção. Onde você para de tentar se provar. Esse é o momento em que você respira e percebe. Você é suficiente. E quando você se escolhe, você se reencontra.